Então, pessoal, vamos fazer aqui um exercício, né, para entendermos tudo o que a gente acabou falando na videoaula anterior, tá ok? Então, vamos responder, e claro, só lembrando, o primeiro caso para a gente analisar se um ponto ele é de máximo, de mínimo ou de cela, primeiro a gente vai ter que encontrar os pontos críticos. E como é que a gente encontra os pontos críticos? Encontrando apenas a derivada parcial, né, a primeira derivada parcial na direção x, igualando a zero, e encontrando também a primeira derivada na direção y e igualando a zero. Porque necessariamente os pontos críticos, eles, tanto na direção quanto na direção x e na direção y, as suas derivadas são iguais a zero. Tá ok? Ou seja, isso aqui apenas nos diz que o ponto ele é crítico, tá ok? Não afirma mais nada. Então, essa é o nosso primeiro passo para saber se o ponto ele é de máximo ou de mínimo. O segundo passo é o seguinte, é encontrarmos, né, ou analisar o determinante esse ano, que a gente viu na aula passada. Caso esse determinante seja maior que zero, ainda iremos continuar a nossa análise. E qual seria o terceiro passo, a última análise? Verificar o sinal da segunda derivada, né, na direção do eixo x. Então, é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos lá. Temos aqui uma função, então vamos colocar aqui uma função f de xy, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x menos 2y mais 7. Então, vamos analisar os pontos críticos, tá ok? Dessa função. Então, primeiro passo, encontrar esses pontos críticos, e é isso que a gente vai fazer. Ou seja, vamos encontrar a primeira derivada dessa função na direção do eixo x, que seria, vamos ver aqui, ó, 2x, certo? O y ele seria uma constante, então aqui seria zero. Aqui teríamos a derivada de menos 6x é menos 6. 2y é uma constante, então seria zero. 7 é uma constante, seria zero. E também encontraríamos a derivada, a primeira derivada, né, parcial, na direção do eixo y. Isso aqui seria igual a 2y. 6x aqui é constante, x ao quadrado é constante também, seria zero, né? E aqui teríamos menos 2. Como 7 é uma constante também, então teríamos zero. E iríamos igualar essas duas derivadas a zero. Então teríamos aqui 2x menos 6 igual a zero e 2y menos 2 igual a zero. Então x seria igual a 3, certo? E y aqui seria igual a 1. Olha só que maravilha, hein? Então encontramos exatamente apenas um ponto crítico. Na maioria das vezes não vai ser tão simples assim, né? Teriam, né, mais pontos críticos. Mas eu trouxe aqui um exemplo bem simples para a gente entender esse assunto. Ok? Então a gente vai ter aqui o ponto onde x é 3 e y é 1. Então encontramos aqui o nosso ponto crítico. Então, a primeira etapa a gente já venceu, né? O que a gente vai ter que fazer agora? Analisar o determinante esse ano. Quem seria, né, esse determinante? Então, temos aqui o determinante. Lembrando que esse determinante é em cada ponto, tá ok? No caso aqui, a gente vai encontrar o determinante. Como só tem apenas um ponto, vamos encontrar apenas um determinante esse ano, tá ok? E isso aqui seria igual, né, a uma matriz de ordem 2, onde na diagonal principal teríamos as derivadas parciais na direção do eixo x e na direção do eixo y. E na derivadas, desculpem, na diagonal, né, secundária, teríamos aqui as derivadas parciais mistas, né? Então, f de x, y, aqui poderia ser f de y, x, tanto faz, pois as duas são iguais. Isso aqui vai nos dar f de xx menos f de y menos f de xy ou yx ao quadrado. Beleza. Então, olha só, o que a gente vai ter que encontrar? Pelo determinante esse ano, a gente vai ter que encontrar a segunda derivada na direção do eixo x e a segunda derivada na direção do eixo y, assim como uma derivada parcial mista. Então, vamos fazer isso. A derivada, né, na direção do eixo x, a segunda derivada, então vamos colocar aqui a segunda derivada, e a gente poderia até colocar aqui o ponto, mas não vai precisar. Então vamos continuar aqui. Então teríamos aqui a segunda derivada, né, na direção do eixo x. A gente já tem a primeira seria 2x menos 6. Derivando essa função aqui, ficaríamos com apenas 2. Beleza.
Então, teríamos também que encontrar aqui a derivada, né, a segunda derivada na direção do eixo y. Isso aqui, como a gente já tem a primeira derivada aqui, derivando de novo, teríamos igual a 2. E a derivada mista, né, ou seja, xy ou yx, que é a mesma coisa, seria, ok? Seria igual a... Então, a gente poderia pegar qualquer um aqui. Então, a gente está derivando na direção x e depois na direção y. Então, aqui já temos a derivada na direção x, né? A primeira derivada. Derivando de novo na direção y, teríamos aqui, tudo seria uma constante, então teríamos aqui igual a 0. Ou seja, resolvendo isso aqui, ficaríamos com a segunda derivada na direção x é 2, então ficaríamos com 2, multiplicado pela segunda na direção y, que também é 2, menos 0 ao quadrado, que é 0, certo? Isso aqui seria igual a 4. Ou seja, o nosso determinante, esse ano aqui, é igual a 0. E quando ele, aliás, maior que 0, né? E quando ele é maior que 0, falta analisar outro camarada, que seria, então, então a gente sabe que esse ponto ele é de máximo ou de mínimo, certo? Só que, para saber se é de máximo ou de mínimo, temos que analisar o sinal da segunda derivada na direção do eixo x. E o sinal dele é maior que 0. Então, como o sinal aqui é maior que 0, então vamos ter a derivada, né, a segunda derivada da função na direção do eixo x, ela também é maior que 0. E quando isso acontece, podemos dizer que o ponto que estamos estudando, que é o ponto 3 e 1, certo? Que é o ponto 3 e 1, ele é de mínimo. Exatamente, ele é um ponto de mínimo. Que beleza, hein? Então, isso aqui é um exemplo, tá ok? De um problema envolvendo máximo e mínimo de uma função. Eu vou fazer um próximo vídeo aqui, onde iria diferenciar, né? Teríamos algumas diferenças com relação ao que vimos aqui, tá ok? Pois é um pouco diferente, então a gente vai ver na próxima aula, tá ok, pessoal? Então, espero vocês lá. Valeu!